Olá, este vídeo visa esclarecer alguns dos problemas mais comuns que vocês têm enfrentado na hora de vetorizar a carta geológica que nós estamos utilizando na nossa prática de fotogeologia e cartografia digital, quando depois de digitalizada e georreferenciada no QGIS. Tá? Esses problemas geralmente são chamados, os mais comuns, de erros topológicos, que vêm de topologia. E o que seria a topologia? É a relação que as principais feições vetoriais que nós temos, pontos, linhas ou polígonos, têm entre si, principalmente as conexões entre elas. Vou citar aqui alguns exemplos visuais para vocês, tá? Vou arrastar aqui a janela do nosso projeto, um pouquinho para o lado, e vou criar duas camadas, uma de linha e um de polígonos, para exemplificar os principais erros topológicos geralmente cometidos. Vou criar uma nova camada temporária, vou chamar aqui de linha mesmo, tá? String de linha, seleciono meu SRC, a linha foi adicionada na minha lista de camadas, vou na simbologia trocar minha simbologia e vou vetorizar uma primeira linha, tá? Linha vetorizada. Quando eu gero uma outra linha que deveria se conectar a esta, como no caso de uma drenagem, uma rede de estradas, tá? Pode acontecer a seguinte situação. Digamos que essa outra linha vinha neste sentido e ela deveria se conectar bem aqui, tá? Quando eu não conecto ela perfeitamente, acontecendo algo assim, por exemplo, isso é um erro topológico de linha, tá? Como nós prevenimos que esse tipo de erro topológico ocorra? Nós ativamos a barra de ferramenta de aderência. Se ela não estiver sendo exibida para vocês, cliquem com o botão direito na barra de ferramentas, nesse espaço vazio, e ativem a barra de ferramentas de aderência. A ativação desta barra se dá pelo clique neste primeiro botão, o ímã vermelho, habilitar aderência. Agora nós conseguimos traçar esta linha e conectá-la com esta outra linha. Porém, existe uma situação em que, vejam, ó, eu não cheguei tão perto da linha, ele já gerou essa aderência, esse puxão que uma linha faz à outra. Se eu clicar e finalizar meu desenho aqui, né, ela aparentemente ela fixou bem, né? Só que existem algumas situações de vetorização em que, mesmo com a aderência, essa essa conexão, vamos dizer assim, entre os vetores ainda não se dá perfeitamente. E isso pode gerar uma série de problemas topológicos, principalmente quando vocês estão vetorizando esses depósitos aluvionares que vão cortar os outros polígonos já existentes, porque os polígonos que eles vão cortar não estão conectados perfeitamente entre si. Como é que a gente regula, refina esse, digamos, esse ajuste entre as linhas ou polígonos? A gente tem que mexer nesse parâmetro aqui ao lado, ó, tolerância de aderência em unidades definidas. O padrão do QGIS vem com 12 na unidade e a unidade aqui dele padrão é pixels, ou seja, existe nesse contexto aqui que eu estou vetorizando uma tolerância de 12 pixels. Vejam que eu não chego bem em cima da linha, eu já tenho a aderência. Então, para evitar, ou melhor, otimizar a nossa fixação, né, dos contatos entre linhas ou polígonos, a sugestão é o quê? Alterar essa unidade para metros e a gente trabalhar com um valor de 0,1. Significa aqui que nossa aderência agora terá uma tolerância de 10 centímetros. Vejam, a gente está sendo bem mais rígido agora, tanto que nessa escala de observação em que eu estou, que está aqui quase 1 para 200 mil, a aderência não aparece. Então, eu tenho que vetorizar e chegando perto da linha, uso o scroll do mouse para dar um zoom até que eu chego numa escala em que, vejam,
a aderência aparece e ela está bem em cima da linha. Então, cliquei, finalizei meu desenho, minha aderência está feita. Tá? Quero fazer a aderência agora começando a partir da linha. Tenho que dar um zoom até esta linha. Achei minha aderência, beleza, cliquei. Agora eu posso tirar o zoom e continuar minha vetorização tranquilamente, ok? Algumas opções da aderência que vocês podem mexer também é nesse botão ao lado do valor de tolerância da aderência. Nele, eu ativo ou desativo para que tipo de feição ao longo da linha ou polígono eu quero me conectar via aderência. Nesse caso, estão marcados vértice e segmento. Eu posso desmarcar um deles, por exemplo, segmento ou vértice, deixar ambos marcados também. O que seria o segmento? Segmento, ao longo do segmento, eu posso clicar em qualquer canto. Veja, dei o zoom e ao longo do segmento eu posso clicar em qualquer canto que eu pego a aderência. Já o vértice, vou desativar o segmento para ficar melhor de visualizar, ele só vai pegar nesses vértices realmente, que são os nós que conectam os segmentos. Por exemplo, ó, vou dar um zoom até ele pegar no nó. Vejam que o símbolo do nó é até um quadradinho. O do segmento, vou ativar aqui, ele gera meio que um X. Tá? Então, muitas vezes vocês vão acabar tendo que se conectar com vértices e não com os segmentos. Então, sugiro que vocês eventualmente ativem ou desativem os segmentos para conectar com certeza nos vértices. Ok? Agora, um exemplo para polígonos. Vou criar um polígono temporário também. Tá? Vou definir minha geometria como polígono, sigla 2000. Ok? Vou criar meu polígono que já vou alterar aqui um pouco a simbologia para a gente melhorar a visualização. Vou tornar esta linha mais espessa e vou gerar aqui um polígono qualquer. Imaginem que esse polígono é uma das litologias que a gente está vetorizando ali. Ok? Gerei aqui um polígono, finalizei meu desenho. E agora, como é que eu vou fazer a minha litologia que está lado a lado dela? Eu vou utilizar a minha ferramenta de aderência para ancorar na borda, né, dessa litologia já existente. Então, minha aderência está com a tolerância baixa e está com vértice ou segmento ativado. Nesse caso, eu vou deixar aqui vértice, tá? E eu vou procurar, por exemplo, esse vértice bem aqui. Vejam, dou um zoom. Pronto, encontrei o vértice, clico nele e agora posso vetorizar. Só que aí a gente pode cair em um problema topológico envolvendo polígonos, que é o quê? Se vocês vetorizarem isso daqui, digamos que no olho, querendo encaixar esses limites lado a lado um com o outro, podem acontecer as seguintes situações. Vejam, vou desligar a aderência só para facilitar aqui. Eu posso acabar vetorizando um polígono desse jeito, em que existe uma lacuna entre eles, ou ainda posso acabar vetorizando desse jeito. O polígono está passando por cima do outro. Vou alterar aqui minha transparência para ficar melhor de visualizar. Ok? Vejam, eu tenho uma região que está passando por cima do outro polígono e uma região em que os polígonos não se encostam perfeitamente. Isso gera problemas topológicos entre polígonos quando vocês fazem aquelas operações de corte, né? De vetorização, em que esses depósitos aluvionais, por exemplo, eles têm que seccionar e cortar esses polígonos já existentes e dá problema de geometria por conta dessa situação, tá? Então, como é que a gente contorna essa situação? Então, vocês têm que fazer uso da aderência
também manter essa tolerância baixa, só que agora, além disso, a gente vai utilizar esse recurso aqui, que é o penúltimo botão da barra de ferramentas de aderência, que é habilitar traçar. E vocês também vão ativar este último botão, que é o ajuste automático. Como que ele funciona? O traçar, ele vai aproveitar a vetorização pré-existente de uma linha, polígono ou ponto e meio que fazer automaticamente um trecho de vetorização. Vamos lá, vou exemplificar para vocês. Digamos que eu queira começar bem nesse vértice aqui. Vou dar um zoom, procurar, achei. Beleza. Se eu habilitar aqui o meu segmento, vejam o que é que acontece. Se eu clicar aqui em um segmento lá na frente, percebam que toda a continuidade entre aquele vértice e onde eu estou, ela está sendo automaticamente meio que traçada. Vejam que tem uma linha, um segmento vermelho, indicando que esse traçado já está ocorrendo. Cliquei, ó. Vejam, eu não cliquei aqui vários vértices, não gerei vários pontos, eu só fiz um e ele gerou esse segmento perfeitamente colado com o outro, porque minha tolerância está baixa, eu estou sendo rígido. Eu preciso fazer isso num espaço muito curto? Não. Eu posso, por exemplo, vir mais à frente. Digamos que eu queira vir bem para cá, para esse segmento. Cliquei. Olha só a quantidade de espaço que eu consegui já vetorizar por automático. E aí a gente visualiza esse X verde, né? Esse X verde está indicando que tem uma linha de vetorização passando por cima de outra. Tá? Mas isso está ocorrendo porque a gente ainda vai expandir nosso polígono para o outro lado. Digamos que nossa vetorização tivesse que vir até aqui, nesse vértice. Venho até aqui e vejam, ó, bem prático. Ele fez tudo automático e digamos que a minha leitologia vem aqui pelo lado de fora. Botão direito para finalizar e pronto. Então, é muito prático fazer dessa maneira, porque vocês vão fazer a vetorização primeiro dessas unidades litológicas maiores, como essa em tons de rosa, se ancorando nos limites, né? Lembrem-se que tem um shape separado, uma feição vetorial somente com esse limite da folha. E aí vocês vão ancorar aqui, tá? Vejam, vou chegar bem pertinho, ancorei, e aí vou começar a minha vetorização, tá? Digamos que eu cheguei lá embaixo, terminei minha vetorização, tá? Vou simular aqui numa escala menor. Digamos que minha vetorização fosse bem aqui. Ancoro aqui na minha borda. Posso vir para cá, que eu estou vetorizando com segmento. E sempre cliquem no ponto inicial em que vocês começaram, tá? Meu ponto foi esse. Botão direito, vetorizado. Quero fazer agora a minha vetorização aproveitando a borda desse polígono já existente. Tranquilo. Venho aqui, localizo esse vértice. Posso vir já diretamente para cá, nesse outro vértice. Então, vocês vão trabalhar muito com esse zoom. Olha aqui a questão que eu falei, ó. Tem o segmento e o vértice é só na pontinha, mas como a tolerância está baixa, às vezes a gente não acerta com precisão. Então, se vocês vão se conectar com o vértice aqui, para facilitar, desativa o segmento, mantém o vértice, agora você tem certeza que está no vértice. E aí continua sua vetorização. Tá? Agora vou colar aqui na borda, como isso é um segmento, ativo o segmento. Então, a todo momento, vocês vão trabalhar com essa ativação e desativação. Finalizo o desenho no inicial, vou desabilitar o segmento para eu ter certeza que vou finalizar num vértice. Cliquei nele, botão direito, finalizei. Isso aqui vai minimizar e praticamente eliminar todo o problema topológico que vocês possam fazer, estar cometendo, tá? Outro erro topológico que costuma ocorrer é a vetorização muito rápida.
principalmente se vocês estiverem trabalhando com uma tolerância elevada aqui, tá? Vou voltar aqueles 12 pixels para exemplificar. E se estiverem trabalhando com a aderência ligada. Vejam, eu vou fazer uma vetorização muito rápida às vezes e eu acabo cometendo o seguinte, ó. Cliquei, aderência ligada, ó. Vejam que eu estou em cima do mesmo vértice, cliquei de novo. Ó, ele já está indicando para a gente, com esse X verde, que eu cliquei duas vezes em cima do mesmo vértice. Isso também é um problema topológico. Tanto que se eu finalizar esse polígono e eu vier aqui nessa ferramenta que é bem interessante, ó, ferramenta de vértice, eu vou naquele vértice que eu lembro que estava duplicado. Vejam, eu arrastei, ó, esse vértice e tinha um outro escondido embaixo. Vou dar um Ctrl Z ou editar, desfazer. Olha o X aqui verde indicando. Arrastei, tinha um vértice escondido por baixo. Então, se com o editor de vértices vocês notarem essa situação, o ideal é vocês tentarem aqui verificar, né? Vocês podem deletar um desses vértices, ou, por exemplo, selecionar e deletar, né? E aí vocês vão corrigir esse problema. Ou ainda, se eles estiverem sobrepostos, eu posso selecionar só um deles, tá? E deletar. Como é que eu selecionei só um deles? Eu arrastei, fiz a seleção do meu vértice, dei um Ctrl Z para desfazer, ó, só que o vértice manteve-se selecionado. E aí eu vou lá e deleto com o delete do teclado. Tá? E aí a gente minimiza mais um erro topológico. Tá? Então, as recomendações é o que? Vocês evitarem fazer isso aqui, tá? Ter vazios, ter polígonos se sobrepondo um ao outro, utilizem a ferramenta de aderência, mas não com uma tolerância alta, diminuam isso para metros e coloquem 0,1 e aproveitem o recurso de traçar, né, e o ajuste automático para fazer essa vetorização rápida das unidades geológicas que vocês têm que materializar digitalmente. Tá? Os primeiros maiores, eles são de fato um pouco mais demorados, mas uma vez que esse rosa grande, por exemplo, esteja feito, veja que esse em tons de marrom, boa parte dele, ó, eu posso usar o traçar nesse segmento que acompanha o limite da minha folha. Aqui eu troco, desabilito, né, o traçar e vetorizo normalmente. Cheguei bem aqui, se o meu vetor do rosa já estiver feito, eu retorno a habilitar o traçar e faço isso daqui muito rápido. Tá? Esse amarelo, quando esse já estiver vetorizado e este rosa estiver vetorizado. Muito dele já vai ser utilizando o traçar e é muito rápido. Vou começar de repente nesse ponto, vou usar traçar nisso tudo, né? E é bem rápido. Tá? Então, a dica para vocês é essa. Tá? Ficar alguma dúvida, a gente pode esclarecer durante as aulas.